professor Milton Rosa, eu acho que dispensa apresentações, porque a grande maioria dos professores da matemática conhece o trabalho dele, né? Ele é uma referência em termos de educação matemática, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, na verdade, é uma honra, né, a gente tê-lo aqui conosco hoje, participando desse evento, participando da banca, discutindo um pouco do conhecimento que ele tem para nos falar sobre a educação matemática. Então, deixo a palavra para ele. Eu sou o professor Milton Rosa, como a senhora falou, eu sou de Ouro Preto. Minha área de pesquisa é etnomatemática, relação de etnomatemática e cultura. E também a gente está lançando um outro campo de investigação que chama etnomodelagem, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, foi o que a Cristiane falou na dissertação dela hoje à tarde também, a questão da etnomodelagem. E para quem não conhece essa conexão da matemática e cultura, ela está muito presente, né? E é isso que a gente tenta mostrar. Mas não é aquela coisa folclórica, não é aquela coisa primitivista que muitos falam, né? É só os indígenas contam 1, 2, 3, acabou. Não, tem muito mais matemática ou pensamento matemático envolvido em tudo isso, né? A costureira, ela sabe fazer uma cava de manga muito bem. Tem muito pensamento matemático envolvido sobre isso, né? E muitas vezes pode ir até para matemáticas muito mais avançadas. Existem algumas aldeias na África que eles utilizam o pensamento fractal para poder formar suas aldeias. Sem esse pensamento fractal, eles não conseguem distribuir as casas no formato que eles querem. E são pensamentos matemáticos avançados. Então, a etnomatemática, ou a conexão da matemática e cultura, ela não é nem exótica, nem primitivista. Tá? Existem coisas muito avançadas nesse pensamento que a gente vai fazer. Vai tentar mostrar. Bom, eu venho do Departamento de Educação Matemática de Ouro Preto, um departamento recente, que começou em 2016, e Universidade Federal de Ouro Preto, que é um patrimônio da humanidade, né? Cidade histórica muito importante. O que a gente acha de tudo isso, né? Que é importante que a gente utilize outras metodologias alternativas, a gente chama de outras ações pedagógicas em sala de aula, que não sejam aquelas tradicionais. E por que isso? Para que a gente possa entender, né, e tentar gravar procedimentos que são históricos, ou procedimentos matemáticos que sejam tradicionais. Tá, ok? Nesse processo todo. E que esses procedimentos, eles são desenvolvidos em contextos culturais distintos, que não sejam aqueles contextos da matemática acadêmica, que também é um contexto cultural distinto. A matemática acadêmica, ela é desenvolvida por um grupo cultural específico, dos matemáticos acadêmicos. Então, o próprio D'Ambrosio comenta que a matemática acadêmica também é uma etnomatemática específica de um grupo cultural específico. E vocês vão perguntar, tudo é etnomatemática? Provavelmente sim, né? Bom, eu gosto muito de interagir com vocês, né? Eu trouxe 2 livros para a gente sortear depois, para ver como que a gente pode fazer isso. O que vocês acham que é essa figura? Cabana? Uma cabana? Quem mais? Oca. Uma oca. Que ótimo. Onde você acha que é essa oca? Na floresta? Na floresta? Onde? No Brasil? É? Quem mais? Um templo. Hã? Um templo. Um templo? Onde? Vamos tentar contextualizar. Se é um templo, onde você acha que esse templo está? Se é uma oca, eu já falou aqui no Brasil, provavelmente é na Amazônia. Não é isso? Quer dizer, aqui acho que já... Não, aqui é mais para cima, né? Começa a Amazônia legal? É mais para... Geográfico, político já somos. Já é, geográfico um pouco mais para cima, né? Mais para o norte. E aí, o que vocês acham? Paiol, guardar mantimentos. Um paiol, guardar mantimentos. Os alunos aí atrás, são alunos? São. O que vocês acham? Guarda, Pedro, se não acha nada, você sempre acha. Parece um cemitério, uma coisa para guardar corpo. Só quem falou em cemitério, eu já tenho. Eu acho que tem alguma coisa dele. Tá bom.
Vou contextualizar. Isso fica no Nepal. Né? E na realidade... e se vocês são alunos, vocês são da matemática? Alunos da matemática? O que vai te lembrar matematicamente isso daí? Não é o correto, porque você não pode perguntar que matemática que está ali, né? Mas eu só quero fazer a contextualização. Pense um pouquinho. Bom, você falou em curral, né? No Nepal, eles usam cabanas ou abrigos como esse para guardar os bois e as vacas. Vocês sabem que no Nepal a vaca é sagrada, então eles não comem carne bovina, né? Só que o que eles fazem? Mas além de tudo isso, a cobertura, né, essa palha serve de alimentação para os bois que estão ali. Conforme o boi vai comendo em volta essa palha, o que acontece com ela? Ela vai descendo. O que eles fazem? Eles vão jogando mais palha por cima. E essa palha vai descendo. Né? E o que te lembra isso? Estatística. A curva de Gauss. Não é? Veja bem. Eles têm a noção, são agricultores da curva de Gauss, né? Em inglês chama Bell Curve, da curva do sino. Porque conforme eles jogam a palha ao redor, a palha vai descendo e vai se distribuindo igualmente em todos os lados da cabana. Isso significa o quê? Que os bois e as vacas sempre terão comida durante todo o dia. Porque essa distribuição é equânime. Olha que pensamento matemático avançado para uma coisa simples como essa. E aí a gente acha, por exemplo, que uma abordagem alternativa, né, para essa ação pedagógica diferenciada, a gente chama de heteromodelagem. Essa heteromodelagem é a conexão, na realidade, da matemática com a modelagem matemática. Só que é uma modelagem matemática cultural. Então a gente tenta adicionar a variável cultural no processo de modelagem matemática. Ok? E que é uma aplicação do conhecimento prático, do conhecimento matemático, que vai adicionar perspectiva cultural no processo da modelagem. Então é isso que a gente está tentando procurar aí. E aí a gente tem pinturas corporais indígenas, né, que tem muito pensamento matemático avançado aí. Então, se a gente for estudar essas culturas de fato. Então a gente acha que esses artefatos culturais, né, tudo isso são chamados de artefatos culturais, eles são próprios da cultura que os fazem, os elaboram, os confeccionam. Aí é um calendário maia, se eu não me engano, que também pode ser matematizado, ele pode ser modelado de alguma maneira. Alguns artefatos culturais podem ser modelados mais facilmente do que outros, e outros você não consegue conexão para fazer essa modelação. A gente chama a tradução entre sistemas e conhecimentos diferenciados, distintos. Ok? E esse é um calendário. O Bishop, ele fala que existem 7 atividades matemáticas que são universais. Né? Por exemplo, jogar, toda cultura joga, toda cultura classifica, toda cultura ordena. Então são 7. Mas apesar de existirem 7 atividades matemáticas que sejam universais, será que ela é realmente uma atividade universal? O que vocês acham? Agora eu pergunto para vocês. Matemática é universal? O que vocês acham da matemática aí? É universal? É uma linguagem universal? Como? Vocês são muito afastados, e mais para frente. Olha, tem muito zero aqui. Não é? Aqui, olha. A pessoa está convidando. Sejam educados. Isso, Pelo olha menos só. educados. Futuros professores, né? Tem que falar, mas também mudou uma fileira, olha só. Então, é uma linguagem universal? O que vocês acham? Hã? Sim? Jefferson, né? Isso. Eu vou te dizer o seguinte: se a gente considerar, se nós considerarmos
a matemática como uma linguagem ou uma língua universal, então ela vai ter muitos sotaques diferenciados. Estava pensando nisso. Como? Estava pensando exatamente nisso. Então ela tem sotaques diferenciados, como existem sotaques em qualquer país. No Brasil, por exemplo, tem muitos. O meu é paulista. Né? Sotaque mineiro, sotaque aqui de Goiás, que parece um pouco mineiro também, eu acho, né? Aqui dessa região Tocantins, né? Aqui em Goiás, não é isso? Mas enfim. Então, se a gente considerar a matemática como uma linguagem universal, ela vai ter muitos sotaques, que a gente tem que considerar nesse processo. Tá? E aí eu pergunto, a gente deveria chamar de matemática ou de matemáticas? Eu acho que deveria ser matemáticas. No inglês, por exemplo, é mathematics. É no plural. No espanhol também fala muitas vezes matemáticas. É porque tem muitas matemáticas, não só aquela matemática acadêmica. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa etnomodelagem, né? E a gente entende que ela é uma ferramenta pedagógica ou uma ação pedagógica que pode ser utilizada no programa Etnomatemática, pois os alunos vão aprender a trabalhar com situações que são cotidianas e problemas retirados da realidade. Amarelinha. Todo mundo já jogou amarelinha aqui? Já? Eu também. Né? Como que você joga amarelinha? Como que a gente joga? Cadê as crianças? Você já jogou amarelinha? Como que você joga? Ok, como que a gente joga amarelinha? Como é que você pula amarelinha? Joga uma pedrinha e vai pulando. Como que você pula? Um pé ou dois. Já estou melhorando, não é isso? E aí? Ordenando. Como? Pela ordenação do pai. Olha só, um simples jogo de criança ou de adultos, né? Se a gente começar a matematizar a amarelinha, olha só, vai ter muita coisa para a gente trabalhar. Então, gente, esses são conceitos matemáticos e científicos que a criança tem intuitivamente, de tanto jogar, de tanto fazer. E nós não exploramos isso em sala de aula. Isso é uma etnomatemática da criança. No mesmo momento que ela desenvolve a concepção de distância. Exatamente. Como fazer, com a quantidade de vezes que ela joga, ela começa a ter noção da distância de cada paciente. Exatamente. Então você tem um monte de conceitos aí, vários conceitos, ou matemáticos, ou científicos, ou físicos, que ela está desenvolvendo por observação. Isso é etnomatemática da criança. Não é? E se a gente for falar em etnomatemática, por exemplo, a gente tem que se desvincular do conceito de etnia. Porque a etnomatemática não é etnia. Não é uma matemática étnica. Matemática do indígena, matemática do nativo na África, não. São matemáticas de grupos culturais específicos. A criança jogando amarelinha, o matemático acadêmico fazendo sua matemática acadêmica, o profissional fazendo operação de coração. O Todd Schock, nos Estados Unidos, ele fez matemática de cirurgião cardíaco. Que tipo de matemática específica ele usava para operar o coração e estruturar as veias do coração? Né? Então, são grupos culturais específicos que desenvolvem uma determinada matemática. É isso. Né? Bom, então a amarelinha, ela pode ensinar muita coisa para a gente. E aí eu tenho assim, etnomatemática, modelagem, um dilema. Foi, na década do comecinho do ano 2000, foi um dilema. Né? Eu não sei se vocês ouviram ou leram um artigo chamado Água e Óleo, do Sandiúce. Em 2002 teve em Ouro Preto o segundo Congresso Internacional de Etnomatemática. E houve um satélite com a Maria do Carmo do MIT, na casa dela em Ubatuba, que é litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, orientando os orientadores. Na época eu tinha sido orientando do professor Daniel Arey, que a gente faz pesquisa juntos. E nós fomos para isso, e numa rodada à noite, né, de conversas, a gente colocou a conexão da etnomatemática com a modelagem. Ele falou que não podia, o Sandiúce. Você conhece o Sandiúce, né? Pedro Paulo Sandiúce, então, publicações, né?
E aí ele falou que não podia. E a minha dissertação de mestrado foi justamente isso, a conexão entre eletromatemática e modelagem. Né? E a gente falava que podia. Aí, numa discussão com o Scandiuzzi, ele publicou esse artigo no Bolema em 2002, aí usando uma fala do D'Ambrosio no primeiro Congresso Nacional de Eletromatemática na USP, em São Paulo, isso foi acho que no ano 2000. Ele falava que entre matemática e modelagem combinavam como vinho e queijo. Que você nunca bebia, que você tem que beber um bom vinho, beber um bom vinho comendo um bom queijo, comer um bom queijo bebendo um bom vinho. E aí eu falei para o Daniel, o Scandiuzzi merece uma resposta. Né? E a gente escreveu em 2003 vinho e queijo, entre matemática e modelagem, respondendo ao artigo do Scandiuzzi. Bom, aí o que acontece de fato, né? O Thiago Kluber, que é da modelagem lá do Paraná, ele faz a dissertação de mestrado dele justamente falando sobre conexões entre modelagem, matemática e eletromatemática, no contexto da educação matemática. E aí, ele não chega a uma conclusão, pode ou não pode. Ele chega à conclusão de que em alguns casos pode, em outros não pode. Não se faz isso. Claro que quando a gente vai utilizar, a gente usa se pode, né? É o que eu quero provar, não é isso? E, bom, aí ele escreve isso, é uma dissertação muito interessante do Thiago Kluber. E em 2010, para a revista Perspectivas, acho que é Mato Grosso do Sul, né? Perspectivas em Educação Matemática, a gente escreve um artigo chamado Alho e Sal, que é Matemática com Modelagem. E, não contente com isso, em 2014, que teve o Etnomate no Rio de Janeiro, e a gente já estava morando em Minas Gerais, a gente resolveu escrever goiabada com queijo, ou goiaba com queijo. Não é? Que é em Minas Gerais é uma sobremesa assim, muito importante. Né? E reflexões sobre a relação existente entre eletromatemática e modelagem. O professor Gratan D'Ambrosio fala que isso é culinária da eletromatemática. É culinária. Aí fica a dica para vocês, né? Se alguém quiser, qual a comida típica aqui de Arradas, né? Com o quê? É de carne. Carne de sol com folha de mandioca. Então, pronto, pode ser um artigo sobre isso, então mostrar essa condição. Talvez você com a sua orientação. Não, mas a graça é só falar para só. Não, o cemitério fica bem esquisito. Algo culinário no cemitério. Você, pois é, sério, mas alguma conexão boa. Mas enfim, fica a dica para vocês, o Gratan D'Ambrosio fala, ali na realidade é goiabada com queijo, tá? Ele fala que é culinária dentro de matemática. Bom, a gente estava falando em muros hoje, né? Aí também é um outro muro, que é aqui a igreja de São Francisco de Assis, que é uma das sete maravilhas do mundo português, que foi o Aleijadinho quem fez, né? Quem construiu. Esse formato de apresentação é em homenagem a Minas Gerais, porque é o barroco mineiro, né, que predomina nas construções em Minas Gerais. E no processo de eletromodelagem a gente usa uma coisa que chama tradução. Não é uma tradução literal de conhecimentos, né, ou entre sistemas de conhecimento matemático, mas é uma tradução, por exemplo, como a gente faz em traduzir de uma língua para outra. Né? É a tradução contextualizada. Porque quando você vai traduzir uma palestra, ou vai traduzir um paper, ou um documento em inglês, por exemplo, você não traduz literalmente. Você traduz o contexto. É a mesma coisa na linguagem de Libras. Né? É o contexto que é traduzido. É isso? Então a gente entende a tradução entre sistemas de conhecimento matemáticos distintos, nesse caso, uma tradução que seja contextualizada culturalmente. É nesse caso. E aí, como traduzir essas práticas matemáticas locais para uma representação utilizada na matemática ocidental, que seria a matemática acadêmica ou outros sistemas de conhecimento matemático nesse caso? Existe um tipo de pesquisa atualmente que está muito em moda agora, que chama pesquisa translacional. Eu vou falar um pouquinho depois, que é a questão da conexão entre o local e o global. Como você faz tudo isso, né? E a gente vai explicar depois o que é isso daí. Então, o que a gente utiliza? A eletromatemática utiliza a modelagem, isso é o Gratan D'Ambrosio quem fala, né?
para estabelecer relações entre os conhecimentos matemáticos local e global, por meio da dialógica. A gente chama a dialógica de glocal, que é o dinamismo cultural, ou o dinamismo que acontece entre culturas que são distintas, que são diferenciadas. E foi o que eu falei para vocês, isso não é diferente da tradução de palavras, termos, ideias e conceitos do português para inglês e vice-versa, ou de uma língua para outra. É mais ou menos nesse sentido de tradução ou de translação de conhecimentos que a gente está fazendo. A gente ouve muito falar numa sociedade globalizada, não é isso? O que é uma sociedade globalizada? O que a gente entende por isso? Nós falamos agora, que é um conceito mais moderno, que começa acho que no início do ano 2000, com o Japão, com os japoneses, que é uma sociedade localizada. Depois eu vou falar para vocês o que é isso. Uma sociedade localizada e não mais globalizada. Esse aqui é um papiro, né? Do Antigo Egito. E aí a gente pensa o seguinte, né? Que a aquisição do conhecimento matemático pode ser entendido como o resultado de ações colaborativas que possuem uma origem êmica ao invés de ética. Isso quem fala é Iglesia, é um pesquisador dos Estados Unidos em etnomatemática. Bom, eu vou trazer dois conceitos antropológicos para vocês agora, que vem da antropologia, que é o conceito êmico, que a Cristiane defendeu muito bem hoje à tarde, e o conceito ético. Mas o conceito ético não é o conceito ético de moral, é o conceito ético de antropologia, que são visões de mundo diferenciadas. Então, o conceito êmico é o conceito do membro de um grupo cultural olhando para ele próprio. Então, por exemplo, aqui nós temos um conceito êmico, porque nós somos todos matemáticos, ou a maioria, por dizer assim. Então, o êmico é o conhecimento da própria cultura. Eu estava conversando com o Jefferson, antes de começar a palestra, ele começou a contar para mim alguns conhecimentos êmicos da comunidade dele, né? Que a gente vai tentar traduzir, ou tenta traduzir esse conhecimento para outros sistemas de conhecimento matemático. Mas tem que é o da própria cultura. O conhecimento ético, que não é questão moral, que é antropológico, é o conhecimento do de fora para dentro. Nós, pesquisadores, nós temos um conhecimento que é ético, olhando para a comunidade, ou até para o grupo que a gente está pesquisando. Porque o grupo que a gente está pesquisando é ele. E nós somos o ético. A gente está olhando de fora para dentro, para a cultura. É como se alguém passasse aqui no corredor, abrisse a porta e olhasse aqui. Não vai entender nada do que está acontecendo aqui. Porque ele tem uma visão ética, uma visão de fora. Então a gente chama que a visão êmica é uma visão de dentro da cultura. O que é uma visão de dentro da cultura? A gente chama de insiders. Entendeu em inglês? In, dentro. Side, do lado dentro. A visão ética, antropologicamente falando, é uma visão de fora da cultura. São os outsiders, fora da cultura. Não é isso? E a gente traz como proposição uma terceira visão, que a gente chama de visão dialógica, quando há um diálogo entre culturas diferentes, sem com que uma cultura se sobreponha sobre a outra, o que é muito difícil de acontecer. Sempre é uma cultura que vai dominar, mas a gente tem que evitar um pouco isso, essa dominação de uma cultura sobre a outra. E cultura, pode ser cultura matemática ou qualquer outro tipo de cultura. Bom, o êmico é o de dentro, não é isso? Insiders, a visão de dentro, insiders. Essa visão de dentro a gente chama de uma visão local. Por exemplo, estou pegando o Jefferson, porque eu conversei com ele mais hoje. O Jefferson tem uma visão local da comunidade dele, que se eu for lá eu não vou entender. Eu vou procurar entender, como pesquisador, mas eu não vou entender a visão que ele tem. Ele vai ter que me explicar. E para ele me explicar, eu tenho que ouvir. E tem que desenhar. Também, claro. Eu digo porque eu apanhei do seu Dilmar. Também tem que fazer isso. Claro que você está usando meios de comunicação diferenciados. E para tentar entender o outro é difícil, às vezes desenhando melhor. Não é verdade? Esse entendimento, essa comunicação. Mas a Maria do Carmo do MIC,
ela falava que é difícil ouvir o outro. A gente não ouve o outro. E para que o diálogo aconteça, a gente tem que ouvir. Não é isso? Tem que ser dialógico. Não é isso? Então, se ele me explicar como é que a cultura dele funciona, eu vou procurar entender. Não significa que eu vou fazer parte da cultura dele, porque eu tenho a minha também. Mas elas têm que se dialogar. As duas culturas. Elas se dialogam. Eu não vou impor o meu pensamento sobre a cultura dele. Eu vou respeitar e valorizar o que ele está fazendo, como ele vai fazer a mesma coisa comigo. Esse diálogo é recíproco. É recíproco. Não é de via única, não. Uma única. Não é? Aí o Biratan D'Ambrosio fala, se duas culturas se encontram, duas culturas diferentes se encontram, você fala assim, a gente vai falar de matemática, cultura, de tudo, né, na realidade. Quando duas culturas diferentes se encontram, três coisas acontecem. A se sobrepõe a B. B se sobrepõe a A. Ou as duas se interagem. Eu prefiro ficar com a última opção, as duas culturas se interagindo. Né, de uma maneira respeitosa, recíproca, que uma valoriza o conhecimento do outro. Uma pergunta para vocês. O que é uma salada de frutas? Só para a gente entender esse conceito de dinamismo cultural, de localização. O que é uma salada de frutas? Você sabe? O que é uma salada de frutas? O que é? Estou com vergonha. Hoje não. Ela só respondeu aquela primeira, por isso que eu fiquei empolgado, né? Mas o que é uma salada? O que é uma salada de frutas? Qual que é o seu nome mesmo? Rogério. O que é uma salada de frutas? O que acontece numa salada de frutas? E? Juntadas e misturadas? Tá bom. Mas... frutas, né? Então, mas elas perdem suas características. Elas perdem uma salada de frutas. Perdem. Tem uma coisa interessante da salada, que elas não, por exemplo, não vai colocar frutas que não se harmonizam tanto. Né? Porque aí você já está indo um pouco mais além, né? Uma coisa mais além. Mas geralmente você pode misturar tudo que você queira, não pode? Pode. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, elas perdem as características próprias nessa mistura, nessa salada? Não. Não perde.